Pessoal, vamos lá para a gente continuar trabalhando, então, servidores públicos, normas constitucionais relativas a servidores. Agora, o último ponto que eu quero trabalhar com vocês, que é a questão da remuneração de servidores públicos. Primeiro, eu tenho que entender com vocês um pouco o que seria essa remuneração, e aí depois a gente aprofundar um pouco em algumas questões relativas a esse sistema remuneratório. Primeira coisa, gente, quando a gente fala de remuneração, eu preciso que você entenda que a remuneração ela é um termo que vai abarcar diversos valores. A remuneração, ela nada mais é do que uma soma do vencimento. Vencimento, ele nada mais é do que um valor fixo, previsto em lei para um determinado cargo, mais as chamadas vantagens pecuniárias. Então, além do vencimento, que é aquele valor fixo previsto em lei para determinados cargos, eu tenho também a possibilidade de somar a esse vencimento vantagens pecuniárias. Então, o meu cargo, por exemplo, o meu cargo, você consegue saber exatamente qual que é o meu vencimento. Se você for lá na lei, souber, enfim, onde eu estou na carreira, você sabe qual é o meu vencimento, em virtude do meu cargo. Mas, além do meu vencimento, eu tenho diversas vantagens pecuniárias. Eu vou ter adicional de sei lá o quê, eu nem sei o nome, eu vou ter adicional de desempenho, eu vou ter adicional de sei lá o quê, eu vou ter diária se eu tiver que viajar em virtude do meu cargo, eu posso receber uma ajuda de custo, eu posso receber uma gratificação por trabalhar numa banca de concurso. Eu tenho diversos valores que a gente vai chamar de vantagens pecuniárias, que somadas a esse vencimento dão o que nós chamamos de remuneração. Eu, Flávia, que sou servidora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, que tem um cargo efetivo na Assembleia, eu recebo por remuneração. Esse sistema remuneratório, vamos dizer assim, da grande massa, né, de servidores públicos, que é vencimento mais vantagens pecuniárias. E aí todas essas vantagens, elas estão previstas nos estatutos dos servidores e tem, obviamente, quais são todos os outros valores que podem ser somados à remuneração, ao vencimento, né, para formar a remuneração. Só que existem certos cargos que demandam um cuidado maior com relação à remuneração. Existem certos cargos que a Constituição ela entende que tem que ter uma forma mais clara de recebimento, uma forma mais clara de remuneração. E aí, por isso, a nossa Constituição ela cria o chamado subsídio. O subsídio ele vai aparecer para a gente lá no artigo 39, parágrafo 4º da nossa Constituição, como uma forma de remuneração que se dá através de uma parcela única. Então, o subsídio ele é diferente dessa remuneração comum, que a gente viu que é a soma de vários valores. Porque a ideia do subsídio é que eu tenho um pagamento através de parcela única. Eu coloquei parcela única entre aspas, gente, porque na verdade, se a gente for aprofundar bem, a gente percebe que dois outros valores podem ser somados a esse subsídio, que são aqueles direitos sociais, que são dados, né, a qualquer tipo de servidor. Então, 1/3 de férias, 13º, hora noturna, hora extra, são previsões que a gente tem lá no próprio artigo 7º da Constituição e que se aplica para servidores, né? Então, eu tenho direitos sociais que necessariamente são também, né, ou podem vir também a ser somados a esse subsídio, e a gente tem também o entendimento de que as indenizações elas podem ser somadas. Quando a gente fala em indenização, a gente está pensando em todos aqueles valores que têm a função de reembolsar o servidor por uma despesa que ele tem em virtude da função. Então, se eu tenho que viajar, se você, né, vamos pensar em você que recebe por subsídio. Então, se você tiver que viajar em virtude da sua função, você vai receber diária. Se você tiver que se mudar em virtude da sua função, você for removido de ofício, por exemplo, você também recebe uma ajuda de custo. Você pode receber auxílio livro, auxílio terno. Então, a depender do cargo, eu tenho indenizações, que são sempre formas de reembolsar o servidor, que podem ser somados a esse subsídio. Se você pega o 39, parágrafo 4º, ele está falando claramente lá que é uma parcela única, tá? Mas é importante lembrar que essa parcela única, ela pode ter esses dois valores somados, as indenizações e os direitos sociais assegurados aos servidores. Mas, de novo, o subsídio é uma forma de remuneração de cargos que demandam um controle maior, né, de saber quanto é que aquelas pessoas estão recebendo. E aí, nos termos da nossa Constituição, quem é que recebe por subsídio? Nos termos da nossa Constituição, recebe por subsídio os membros de poder, então poder executivo, legislativo e judiciário, né, os membros de cada um desses poderes, detentor de mandato eletivo, ministros de Estado, secretários de Estado e municipais, todos eles estão previstos lá no 39, parágrafo 4º da Constituição.
Também recebem por subsídio vocês, membros do Ministério Público, por uma previsão expressa lá do 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha C da Constituição. Os integrantes da Advocacia Geral da União, procuradores do Estado e Distrito Federal e defensores públicos, por uma previsão expressa do 135, tudo da Constituição, tá? Os ministros dos Tribunais de Contas, por uma previsão do 73, parágrafo 3º. Os servidores policiais, nos termos do 149, parágrafo 9º, apesar da gente saber que vários estados ainda não regulamentaram essa questão do subsídio, mas os servidores policiais, por termos constitucionais, deveriam receber por subsídio. E também nos termos do 39, parágrafo 8º, é facultado o recebimento através de subsídio para os servidores públicos organizados em carreira. Então, se eu tenho servidores públicos organizados em carreira que queiram receber por subsídio, desde que, claro, eu tenho uma previsão legal para isso, eles poderiam receber também por subsídio. Então, esses são os cargos que se submetem a esse regime de subsídio, que é esse regime de parcela única. Tranquilo? Beleza até aqui? Então, entendemos remuneração, entendemos o subsídio. Segundo ponto com relação à remuneração, que, claro, a gente tem que lembrar, é a questão do teto remuneratório. O teto remuneratório, gente, ele aparece lá no 37, inciso 11 da nossa Constituição, que basicamente é aquele limite máximo ao qual todos os servidores, tanto os que recebem por remuneração quanto os que recebem por subsídio, por exemplo, você, deveriam se submeter, né? Ou devem se submeter. Na verdade, a gente vai ver que tem exceção para tudo, mas que devem se submeter. Quando a gente fala do teto remuneratório, o 37, inciso 11, ele traz inicialmente um teto geral, que é um teto de todos os integrantes da administração pública, né, daqueles que se submetem, obviamente, a esse 37, inciso 11, que é o subsídio do ministro do STF. Então, lá no 37, inciso 11, está falando que ninguém, seja por remuneração, seja por subsídio, né, que integram a administração direta, autárquica, fundacional, que ocupam cargos, né, vão poder receber mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal. É o teto geral, para todo mundo. Mas, além do teto geral, nós temos também tetos específicos. A depender do ente federativo, o 37, inciso 11, ele traz tetos específicos. Em âmbito municipal, né, com relação aos servidores municipais, o teto é o teto do prefeito. Então, nenhum servidor público municipal, ele deveria receber mais que o prefeito. A gente vai ter exceção, por exemplo, o procurador do município, que vai se submeter a outro teto que está aqui embaixo, mas a ideia é que um servidor municipal de um órgão do executivo, sei lá, uma secretaria municipal, não deve receber mais que o prefeito, porque o prefeito é o teto. E no caso dos estados e do Distrito Federal, nós teríamos tetos específicos a depender do poder. Então, o teto específico no âmbito do Poder Executivo Estadual é o subsídio do governador. O teto do Legislativo no âmbito estadual é o subsídio do deputado estadual, então ninguém deveria receber mais que o deputado estadual, né, pensando nos servidores do Legislativo. E a gente tem um outro teto, que é para o Poder Judiciário, para os membros do Ministério Público, então você está aqui, tá vendo? Procuradores e defensores públicos, que seria o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça. E aí, nos termos do 37, inciso 11, esse subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça não poderia ultrapassar 90,25 avos, né, do subsídio do ministro do STF. Então, o desembargador do Tribunal de Justiça, ele deveria receber 90,25% do subsídio do ministro do STF. Tá? Então, a gente tem tetos específicos para o âmbito municipal e para o âmbito dos estados, do Distrito Federal, a gente teria tetos específicos a depender do poder, né, no caso do Executivo, Legislativo e Judiciário, e junto com o Judiciário, a gente tem sob o mesmo teto, membro do MP, procuradores, inclusive os municipais, e defensores públicos. E aí o teto seria o desembargador do Tribunal de Justiça. Seria, gente, porque a gente vai ter diversas decisões que discutem essa questão, principalmente no âmbito do Poder Judiciário, tá? E que aí a gente precisa, obviamente, falar, mas vou falar mais rápido aqui, já que a gente não está pensando numa prova de âmbito de magistrado, né? Uma prova para juiz, enfim. Porque o entendimento do STF hoje é que não existe uma hierarquia entre os órgãos do Poder Judiciário.
Então, eu dizer que os membros do Poder Judiciário, por exemplo, um magistrado, ele se submeteria, o magistrado de âmbito estadual, né, ele se submeteria a um teto do desembargador do Tribunal de Justiça, e que um juiz federal ele se submeteria ao ministro do STF, ao teto do ministro do STF, seria tratar de forma a ferir a isonomia entre os órgãos do Judiciário. Então, na verdade, todo mundo se submete ao ministro do STF, mas o que está na Constituição para a gente no 37, inciso 11, é esse esquema aqui, tanto com relação a teto geral, quanto com relação a tetos específicos. Tá? Com relação ao teto remuneratório, duas observações rápidas. Dá uma lida depois no 37, parágrafo 12. O 37, parágrafo 12, ele fala que o Estado ou o Distrito Federal, se quiser, ele pode instituir um teto remuneratório único, que é o que acontece, por exemplo, no Estado de Minas Gerais. Então, seria possível instituir um teto remuneratório único, em vez de ter todos esses tetos específicos, de executivo, legislativo, judiciário, blá, 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 poderia ser instituído um teto único, com previsão, claro, né, constitucional ou com previsão na própria lei orgânica, né, do Distrito Federal, salvo o caso de deputado e vereador, mas é possível, então, esse teto único. E o 37, parágrafo 11, que prevê que as indenizações elas não se submetem ao teto. As indenizações não se submetem ao teto, tá certo? E para finalizar, gente, rapidamente eu quero falar com vocês da fixação da remuneração e do subsídio. Eu quero entender rapidamente com vocês aqui, pensando em vocês, tá, no subsídio de vocês, membros do Ministério Público, como é que esse subsídio ele vai ser fixado e como que ele vai ser reajustado. A gente tem que sempre lembrar que existe uma previsão com relação a isso constitucional. O 37, inciso 10, ele fala que o subsídio ou a remuneração vai ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual. Então, eu preciso de uma lei específica com uma iniciativa privativa de cada caso para fixar, para alterar ou para fazer a revisão geral anual. Com relação ao Ministério Público, a iniciativa está lá no 127, parágrafo 2º da Constituição, que é do próprio Ministério Público. E caso o Ministério Público ele não tome iniciativa para essa alteração, para esse reajuste do subsídio, não é possível que o Poder Judiciário o faça. Essa é uma súmula que nós temos, que é a súmula vinculante 37. A súmula vinculante 37 ela vai dizer que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Se o reajuste ele é necessário por lei específica com a iniciativa de cada caso, no nosso caso aqui, no caso de vocês do Ministério Público, não é possível que o Poder Judiciário o faça. Tá certo? Finalizamos aqui a nossa análise dessas normas constitucionais, dessas algumas, né, normas constitucionais que eu queria trabalhar com vocês.